Bem, eu vou começar aqui a gravar. Meu nome é Nádia Oliveira, eu sempre começo com uma apresentação, né? Sempre me apresentando. Não sei quem vai estar assistindo o vídeo, se já me conhece, se não me conhece, então sempre é bom estar me apresentando aí. Oi, bom dia para quem está entrando. Então, deixa eu explicar até o que é isso que eu estou fazendo aqui, digamos assim. Semana passada eu estava gravando os vídeos que eu faço toda semana e tal, e aí eu resolvi gravar um ao vivo, assim, né? Que nem esse que eu resolvi fazer, assim, simplesmente resolvi gravar o ao vivo. E foi um teste, e achei que acabou ficando legal. Então eu gostei da ideia do papo de domingo, assim, gosto desse horário, sabe, da parte da manhã, acho que é uma coisa assim mais leve, então acho legal. Eunice, um beijo aí, veio me ajudar aqui nesse desafio. E aí eu fiquei pensando como que eu poderia fazer e o que eu poderia fazer. Então o que eu imaginei? Imaginei mesmo um papo de domingo, né? Que é uma conversa sobre astrologia, aquelas dúvidas que às vezes surgem em aula, que às vezes as pessoas me perguntam pelas redes sociais, às vezes os clientes perguntam. Então são tantas dúvidas, são tantos questionamentos que vale a pena a gente talvez ter esse papo, talvez ter essa conversa, né? E isso eu acho que é legal. Sim, de uma maneira espontânea, né? Provavelmente, se der certo, a gente continua. Se não der certo, se muda, né? Tô entrando muito nessa vibe, digamos assim, da grande conjunção Júpiter-Saturno, né? Que tá pedindo inovação, então vamos inovar. Tô tentando aqui fazer um formato diferente e ver se isso se adequa, se combina comigo, se adequa comigo e se dá certo, né? E aí, na verdade, o resultado é sempre das pessoas, né? Se funciona, se não funciona, se é legal e se é divertido, se é gostoso fazer. Enquanto tiver gostoso de fazer, fazemos, né? Falar de astrologia é sempre uma coisa, para mim, pelo menos, agradável, e eu tenho quase certeza que para você também, porque senão você não estaria me ouvindo aqui, né? Então acredito que seja uma coisa que também te agrade. Eu queria falar, então, assim, na verdade eu vou falar talvez mais para as pessoas que conheçam pouco a astrologia. Então, eu fiquei pensando que tema abordar, o que trazer, o que eu poderia trazer para essa nossa primeira conversa. E eu pensei em trazer um pouco as subdivisões da astrologia, né? É tão comum as pessoas me perguntarem assim, mas eu faço isso, aquilo, que tipo de astrólogo eu deveria procurar, que tipo de astrologia eu deveria procurar. Então eu queria falar um pouquinho sobre essas várias subdivisões. Primeira questão importante, eu não queria entrar em polêmicas, né? E não é com medo de entrar em polêmica, é porque eu realmente acho que é muito difícil a gente falar em certo e errado, né? Quando você vai definir, por exemplo, tipos de astrologia, porque você teria que estar embasado numa pesquisa. Por exemplo, é fácil eu tenho 30 anos de estudos de astrologia moderna. Então eu chegar aqui e falar, a astrologia moderna é muito boa, funciona mais do que as outras, né? Por quê? Porque essa é a minha experiência. Isso não significa que outras pessoas também tenham essa mesma experiência, né? Então, essa ideia, né, de que a gente possa ter uma coisa única e uma coisa certa, talvez seja um equívoco. Então, acho que a primeira grande divisão que a gente poderia fazer, né? Existem 3 grandes tipos de astrologia que a gente conhece muito, que é a astrologia védica, que vem ali das origens indianas, a astrologia ocidental, que é essa que eu pratico, e a astrologia chinesa, que todo mundo aí deve ter já ouvido falar um pouquinho, sempre se ouve falar ano do rato, ano disso, ano daquilo. Estão mandando eu beber água. A minha tosse crônica é porque eu falo que nem uma matraca, eu sempre falo isso. Eu tô com 2 garrafas de água aqui, exatamente para beber água.
Mas obrigada pelo toque, pode continuar dando, tá? Vai falando, beba água, beba água. Respira também, pode falar, que me ajuda. Mas voltando aqui, quando eu falei que eu não queria entrar em polêmica, é porque, na verdade, não adianta eu vir aqui falar das minhas conquistas num determinado tipo de astrologia, dizendo que as outras não funcionam, se eu não estudar as outras também. Ou seja, na verdade, a gente precisaria de uma pesquisa para avaliar a eficácia, por exemplo, né? Senão é uma coisa ali de achismo, né, gente? É simplesmente de eu achar algumas coisas. E muitas vezes, por conta até dessa história toda de globalização, a gente acaba estudando mesmo. Então a pessoa às vezes começa estudando a chinesa, vem estudar a ocidental, e acaba misturando esses conceitos. Quando a gente pensa em misturar esses conceitos pessoalmente, ok, né? Por exemplo, eu posso ter um cara que tem uma formação em medicina e odontologia, e ele, dentro dele, funde esses dois conceitos, perfeito. O ruim é quando ele passa a achar que ele vai fundir isso enquanto todos aqueles conceitos, quer dizer, uma coisa é a medicina, outra coisa é a odontologia. Então essa é uma questão, acho que também importante, né? Então quando você fala que uma funciona mais do que a outra, normalmente, gente, é alguém vestindo a camisa. Então eu venho aqui, conto para vocês todas as minhas vitórias, todos os meus acertos, escondo embaixo do tapete os meus erros e falo que a minha funciona melhor. Quer dizer, é um equívoco, né? Então qual é a questão? A questão é experimentar, a questão é realmente o que você espera da astrologia, como você se relaciona com a astrologia, o que você pode obter com a astrologia. Quer dizer, são essas as questões que permeiam a pessoa escolher entre uma e outra, tá? E muitas vezes vai a questão pessoal no meio. Por exemplo, você fez um mapa numa linhagem, e você não gostou do astrólogo, aí você muda de linhagem e faz uma que você gosta, aí você vai dizer assim, aquela astrologia funciona melhor. Às vezes nem, né? Às vezes é o astrólogo que você acessou que conseguiu, digamos assim, trazer para você um sentido maior, né? Uma razão maior. Então, ou seja, conheçam e experimentem. São astrologias diferentes, de matizes diferentes e raízes diferentes. Outra possibilidade de divisão de astrologia, bebendo mais água, de divisão de astrologia, é a gente falar em astrologia sideral e astrologia tropical. Eu vou passar bem rapidinho nesse assunto, porque é mais técnico mesmo. Mas, basicamente, a astrologia sideral é uma astrologia baseada na precessão dos equinócios, astrologia védica, por exemplo, e baseado no céu real, no céu que hoje está. Então, se você olhar, por exemplo, um mapa astronômico, você vai ver que as coisas estão batendo ali. A astrologia tropical, que é baseada, que a astrologia ocidental, a maior parte dos astrólogos ocidentais utiliza, ela é baseada num outro sistema, que é o sistema do movimento aparente do Sol, e é uma relação entre Sol e Terra. E aí a gente estabelece simbolicamente que no equinócio de primavera para o hemisfério norte, equinócio de outono para o hemisfério sul, é o 0 graus de Áries. Então esse é um céu simbólico. De novo, a gente tem a mesma questão técnica aqui, tá? Se você falar assim, mas qual funciona mais? Então, você tem que experimentar, você vai ter que fazer, você vai ter que ver, e não tem, assim, e tem um detalhe também que eu gostaria de lembrar, né? Primeiro teríamos que fazer uma pesquisa séria, realmente pesquisa, e não achismo e não defesa em causa própria. E a segunda questão, a gente deveria lembrar, né, sempre que se tivesse uma só que desse certo, gente, todo mundo faria aquela, né? Não ia ter grupos tão extensos, tão grandes e tão numerosos fazendo modelos diferentes de astrologia. Quer dizer, se de alguma maneira essas astrologias elas estão aí há centenas de anos, né, milhares de anos,
elas devem estar dando respostas adequadas dentro do seu público, dos seus objetivos, etc. Então, acho que essa é uma questão também importante. Outra divisão dentro da astrologia ocidental e que está cada vez ganhando uma maior abrangência, digamos assim, é entre a chamada astrologia moderna, que é a que eu pratico, e a astrologia chamada tradicional ou medieval. Na verdade, medieval estaria meio, acho que equivocado, porque muitos astrólogos que trabalham na linha tradicional trabalham com conceitos helenistas, ou seja, conceitos às vezes bem anteriores à Idade Média. Mas de qualquer jeito é um resgate de uma astrologia mais antiga, né, com conceitos mais antigos. Inclusive, aqueles mais ortodoxos, digamos assim, costumam usar só os planetas visíveis, ou seja, não analisam Plutão, não analisam Urano, não analisam Netuno, né? Ou seja, eles praticam a astrologia que se praticava antigamente. De novo, entra a questão que eu comentei com vocês. Qual funciona mais, qual não funciona, qual é mais correta. A não ser que a gente venha aqui para fazer uma defesa de causa própria, eu acredito que todas funcionem naquilo que ela se propõe, né? E aí você talvez tenha que experimentar, tenha que ver, tenha que entender. E a astrologia, a chamada astrologia moderna, que é essa que eu pratico e que é essa que, se você não sabe qual é provavelmente a que você acompanhe, porque a mais conhecida é essa que é mais comum, a maior parte dos astrólogos aqui do Ocidente utilizam, né? É uma astrologia que vem caminhando nos séculos, né? E que nos últimos 200 anos ganhou uma forte natureza comportamental também. Então teve aí uma contribuição, digamos assim, da psicologia muito forte, né? Das áreas de comportamento, sociologia, antropologia, história, ou seja, é uma astrologia que de alguma forma tem esse viés mais ocidental mesmo e mais comportamental. Tá, então Jung é uma referência importante, existem alguns astrólogos que inclusive têm livros publicados e tal, com uma matriz assim, bastante comportamental e psicológica, como Alice Green, Stephen Arroyo, né, o Rudyard, quer dizer, são astrólogos que têm esse viés mais comportamental. Na verdade, é uma série deles, inclusive. Então, feito isso, a gente fez aqui uma divisão bem grande da astrologia. E aí eu queria fazer agora uma divisão dentro da astrologia de tipos diferentes. Então, mais água. E aí vem as chamadas especializações. Então, como funciona isso? É que nem quando a gente fala da medicina, da advocacia, e que existe ali o direito e existem especialidades, né? Existe a medicina, existem especialidades. Existe odontologia, existem especialidades. Astrologia é a mesma coisa, tem várias especialidades. E a maior parte dos astrólogos possui aí algumas dessas especialidades. Eu acho que é muito difícil, né, a gente dominar todas. Vocês vão ver aqui, eu vou falar de algumas, não vou falar de todas não, hein? Vou falar de algumas e vai ser um bocado aqui. Vocês vão ver que eu, por exemplo, não domino várias delas, né? Eu costumo brincar que algumas coisas eu tenho 3 frases. Se você fizer uma 4ª pergunta, eu já não sei. Porque são áreas de especialidade mesmo. Então, são áreas de aprofundamento, áreas de especialização. Então, e quando procurar isso? Então, vamos começar por aí, né? Quando você faz teu mapa astrológico, quando você conhece o teu mapa astrológico, o teu mapa astrológico tem uma abrangência pelo sistema de casas de vários assuntos. Então, dinheiro, trabalho, relacionamento, família, relações com filhos, com pais, com irmãos, com carreira, com amigos, relações espirituais, ou seja, o mapa astrológico ele é como se ele apresentasse um registro ali do indivíduo nas suas várias áreas de abrangência.
Aí, de repente, você fala assim, mas eu queria entender melhor tal coisa, tais assuntos. Então, aí que entra um pouco desses campos de especialização. Então, eu vou falar de alguns aqui. Eu vou começar falando... Então, primeiro, quando você faz o teu mapa astrológico e as tuas previsões, você está fazendo uma coisa como se fosse com um astrólogo, como se fosse com um médico clínico, sabe? Você está fazendo uma análise ali mais global. E quando você busca um astrólogo mais especializado em algumas áreas, é porque você quer entender aquilo melhor. Vou dar um exemplo para vocês, começar aqui com a astrologia mundial. Né? O que é chamada astrologia mundial? A astrologia mundial é a astrologia dos grandes grupos, né? Ou seja, seria uma astrologia mais política, social, das comunidades, das sociedades, né? Quando a gente vai analisar, por exemplo, o Brasil no momento atual, conflitos como guerras, posses de presidentes, eleições, isso a gente está falando de astrologia mundial. Grandes crises econômicas, né? A astrologia mundial, ela pressupõe que o astrólogo conheça política, economia, geopolítica, história. Então não basta eu pegar os meus conceitos de astrologia e jogar para o mapa do mundo, né? Na verdade, a pessoa ali... Por que é uma especialização? E na antiguidade era considerado o top dos tops, né? Porque o astrólogo que pratica a chamada astrologia mundial, ele tem que ter um conhecimento mais abrangente, de história, como eu falei, de todos esses assuntos. Então, não adianta só aplicar. É bom lembrar que a astrologia ela tem uma espécie de um alfabeto, né? Planetas, casas, signos, aspectos. Né? Quase todas as análises se baseiam nessa comunhão de informações. Planetas, casas, signos e aspectos. Só que cada técnica dessas que eu vou falar tem ali uma série de técnicas agregadas. Então não basta eu chegar e falar, fiz um curso de astrologia, sei tudo. Né? Não dá tempo da gente saber, porque é muita informação. Falando, por exemplo, de mim, eu estudo astrologia há 30 anos e eu não posso dizer que eu sou especialista em muita coisa, porque não daria tempo, né, de estudar com profundidade tantas áreas de conhecimento, tantas áreas de saber. Então, a astrologia mundial é isso. É muito comum, e aqui vai uma dica, né? Quando chega, por exemplo, época de eleição, alguma coisa assim, um monte de gente dá pitaco, né? Mas assim, se você quer análises mais profundas, entendimento mais profundo astrológico, procure saber se o astrólogo que você está lendo é um astrólogo que estuda mundial. Ou seja, ele conhece as técnicas da mundial, ele está praticando essas técnicas, ou ele está simplesmente ali fazendo uma análise astrológica. Né? A gente pode errar redondamente se não souber e se não conhecer com um pouco mais de profundidade isso, tá? Então, aqui vai uma dica. Veja se o astrólogo conhece daquele assunto. Isso é importante, se ele pratica, se ele tem ali uma base para falar daquele assunto, ou ele está dando a opinião dele. Né, como outros profissionais poderiam dar. Um jornalista pode dar a opinião dele, um médico pode dar a opinião dele, né, baseado no que ele conhece, baseado no que ele está vendo, baseado no trabalho dele, mas não necessariamente na técnica. Esse é um ponto importante. Vamos falar de uma astrologia aqui que é bem legal, que é a vocacional. Né? O que é a astrologia vocacional? É ajudar a entender um pouco quais são as suas vocações, quais são os seus talentos. Então, quando você procura um astrólogo que faz e pratica astrologia vocacional, é para ele te dar uma orientação mais precisa de quais são os teus talentos, né? Quais são as coisas que podem dar mais certo para você, que modelo de trabalho, e não só assim, não vai ter ali um carimbo, você vai ser X, né? Até porque hoje em dia isso é um desafio, né? A quantidade de profissões novas que estão surgindo, etc.
Mas, na verdade, é para que você dá mais fácil, né? Para que aquilo que funciona mais fácil para você. E como eu falei, quais são os seus talentos, quais são as suas habilidades e sempre a contrapartida, né? Quais são as suas dificuldades, aonde você vai emperrar mais ali no sentido vocacional. Então, correr aí para essa astrologia vocacional pode ser interessante. Uma outra astrologia bem interessante que a gente vê pouco falar, né? Nos Estados Unidos tem muito, na Europa também. No Brasil tem pouca gente assim que se dedica a essa astrologia, que é a chamada astrologia financeira, né? E aí é uma astrologia que tenta entender o mercado, né, gente? Ou seja, tenta entender um pouco as oscilações do mercado, o momento que pode se aplicar mais, se aplicar menos, entender isso no próprio contexto do mapa, entender os ciclos econômicos que estão em funcionamento, ou seja, é uma astrologia que tenta dar aí respostas mais à parte mesmo financeira, né? O próprio nome já diz. Astrologia e saúde também vai nessa linha, né? É uma astrologia que, ao invés de você estudar simplesmente o teu mapa inteiro, você está aprofundando ali nas questões relacionadas à saúde daquele mapa, daquele indivíduo. Então, é entender mais profundamente as questões de saúde ali. Então, quando você faz um mapa astrológico, o astrólogo ele vai te falar em linhas gerais e ele vai falar as previsões também em linhas gerais. Um astrólogo que tenha estudado astrologia e saúde, ele vai poder aprofundar um pouco melhor nessas questões, tá? Por quê? Porque é basicamente uma especialização, um aprofundamento, né? Obviamente, o astrólogo que tiver interesse, por exemplo, em astrologia e saúde, ele vai ter que se dedicar muito a estudar o quê? Anatomia, as questões da doença, todos os nossos funcionamentos mais biológicos, etc. Ou seja, ele tem que conhecer um pouco disso, né? Ele vai ter que se aprofundar um pouco nisso. Uma outra astrologia, essa procuram muito, essa você vai encontrar bastante astrólogo atuando, que é a chamada astrologia empresarial. Muito interessante, a água, não podemos esquecer da água. A astrologia empresarial, ela é aquela astrologia quando a gente quer abrir um negócio ou quando a gente quer dirigir um negócio baseado nos conceitos da astrologia, né? Então, assim, eu quero uma empresa que tenha uma chegada ao público mais fácil, eu quero uma empresa que tenha uma sustentabilidade, eu quero uma empresa mais estável, eu quero uma empresa mais arrojada. Quer dizer, o astrólogo vai te ajudar aí não só a construir esse mapa, como muitas vezes administrar um pouco esse mapa, né? Ver quais são os pontos positivos, os pontos frágeis que a tua empresa tem, e podendo ali te orientar, por exemplo, a hora de expandir, a hora de dar uma retraída, a hora de mudar, a hora de abrir uma franquia, a hora de não mudar. Ou seja, ele pode te ajudar mais trabalhar com isso. E aí, engatando até na astrologia empresarial, a gente tem uma astrologia que muita gente se confunde um pouco, mas é a chamada astrologia eletiva, tá? O próprio nome já diz, ela nos ajuda a eleger, escolher. Então você fala assim, eu quero abrir uma empresa, você contrata um astrólogo para fazer uma astrologia eletiva. Ele vai escolher o melhor céu para você abrir aquela empresa. Você quer casar? Você quer fazer uma cirurgia? Ou seja, o astrólogo vai te orientar o melhor céu para fazer aquilo que você deseja fazer, seja no campo amoroso, seja no campo profissional, né? Seja uma viagem, ou seja, eu posso eleger qualquer coisa, eu posso fazer uma eletiva até para uma festa que eu queira dar, né? Eu quero um céu melhor para fazer aquela festa, então eu elejo, eu escolho uma melhor data. Uma questão importante, né, é que assim, eu escolher um céu maravilhoso para construir uma empresa não significa que a empresa dará certo, tá? Como eu escolher uma data aleatória não significa que a empresa dará errado, né? É que nem um ser humano, né, gente? É que nem uma pessoa nascer. Então, se você escolhe um céu com mais facilidade, vai ser mais fácil para você tocar as coisas.
Se você elegeu a tua empresa, ou seja, se você abriu uma empresa em um momento qualquer, você vai ter ali talvez algumas dificuldades, alguns dilemas, que você vai ter que aprender a lidar com aquilo. Ou seja, o sucesso não está diretamente vinculado a fazer um mapa. Por exemplo, se eu fizer um mapa eletivo para o meu casamento vai ser maravilhoso? As pessoas são maravilhosas desse casamento, né? Porque é isso que conta, né? Você pode escolher, teoricamente, qualquer data, não precisa eleger nenhuma data, mas você vai ter que viver com aquelas situações. Então, por que não escolher céus mais adequados, né? Para que a gente tenha menos desafios, né? Que as coisas sejam um pouco mais facilitadas. Por exemplo, abrir uma empresa é sempre uma dificuldade. Então, se eu escolher um céu melhor, talvez fique um pouco mais fácil. É basicamente isso. A mesma coisa para a questão da saúde, a mesma coisa para casamento. Então, a gente tem que saber um pouco também a abrangência disso, né? O tamanho disso. A astrologia, basicamente, ela é uma orientação e não um carimbo de que a coisa vai dar certo ou vai dar errado. Isso é bem importante, vamos ser bastante pé no chão aqui, né? Ela nos ajuda, ela não faz as coisas por nós. Então, isso é uma questão importante. Astrologia infantil. Astrologia infantil é muito legal. Eu, pelo menos, sou tremendamente fã de astrologia infantil. Gosto muito, faço vários mapas e eu costumo dizer que é um dos mapas que eu tenho mais prazer em fazer. Ele também é um mapa específico, porque você não vai estar preocupado com o que aquela criança vai ser quando crescer, mas você vai estar preocupado com as características que os pais e os educadores podem trabalhar com aquela criança. Então, assim, por exemplo, uma criança que não tenha atenção para as coisas, né, que seja muito dinâmica ali, talvez os pais desde o começo possam fazer atividades para dar um pouco mais de concentração, um pouco mais de disciplina. Uma criança que é mais parada, né, que não tem tanta atitude e que talvez quando adulto isso vai ser um problema, talvez os pais possam fazer atividades que desde o começo orientem e ajudem essa criança. Então, o mapa infantil, e muitas vezes a maioria dos astrólogos, para fazer um mapa infantil, analisa o mapa dos pais, dos irmãos, muitas vezes, né? É para entender e ajudar a que os pais lidem com os potenciais dessa criança, né? Então, estimule os potenciais, ajude a driblar as dificuldades. Então, de novo, é um super acessório aí para poder ajudar a fazer as coisas, né, gente? Colaborar e ajudar a fazer as coisas. Um outro tipo de astrologia que tem aparecido muito, né, que tem se falado muito, tem aparecido muito, é a astrologia, é a chamada astrocartografia, né? O que é a astrocartografia? A astrocartografia, basicamente, ela quase a expansão do teu mapa natal em relação ao mundo. Então, você vai ver em que locais você tem mais facilidade, em que locais do planeta mesmo, né? Então, por exemplo, tal lugar eu tenho mais facilidades, as coisas funcionam mais, financeiramente são melhores, eu vou me realizar mais profissionalmente, mais em termos de família. Ou seja, um astrólogo que trabalhe com astrocartografia pode te orientar melhor onde no planeta você tem melhores potenciais. Agregado a essa técnica, tem uma técnica chamada de relocação, que é aquela técnica para eu saber assim, e se eu mudar de país, como vai ser eu lá? Né? Como eu vou ficar lá? Eu funciono bem naquele lugar? Eu não funciono bem naquele lugar? Então, é esse o astrólogo que você deveria procurar. A Eunice, ela estava aqui, eu não sei se ela ainda está presente, mas a Eunice é uma especialista, por exemplo, em astrocartografia, né? É um curso aí que está marcado aqui na minha linhazinha para fazer, porque isso eu acho bem legal. Mas já fiz um curso disso, mas longe de ser uma especialista nesse assunto. Um dia serei e quando eu for avisarei vocês. Aí a gente tem a chamada astrologia horária, né? A Eunice está aí, ó. Se alguém tiver interessado em astrologia
Eu vou até deixar, porque esse vídeo depois vai ali, vai ser guardado, né, Eunice? A astrologia Maria Eunice Souza, tá? Então procurem, se precisar, só procurar. Aí a gente tem a astrologia horária. O que é a astrologia horária? A astrologia horária, ela era muito usada na Idade Média, quando boa parte das pessoas não tinha mapa. Então ela não tinha como se orientar. Até pessoas muito simples consultavam a astrologia. Existem registros, assim, que em Roma, por exemplo, tinha astrólogo no meio da praça. Tinha um astrólogo do imperador e tal, mas tinha um astrólogo no meio da praça. E aí iam pessoas ali, eu preciso vender minhas batatas. Como que eu vendo essas batatas? E aí esse astrólogo, ele procurava, junto com a astrologia eletiva, selecionar ali, responder as perguntas, né? Então essa astrologia horária, ela costuma ser muito praticada por aquele pessoal que eu falei no começo, quando eu fui falando das subdivisões, né? O pessoal de astrologia tradicional, que trabalha com uma astrologia medieval, astrologia antiga. Ali se estuda bastante técnicas de astrologia horária, tá? Então, nesse viés aí, seria uma astrologia de pergunta e resposta, tá? Ela não é muito baseada no mapa natal. Ela é baseada num mapa aleatório, inclusive. Então tem até alguns questionamentos disso, mas é uma astrologia bem tradicional, bem conhecida. Aí eu queria falar de uma astrologia que faz parte do meu conhecimento aqui, que é a astrologia kármica, que também é uma astrologia de especialização, né? Então qual o objetivo da astrologia dessa astrologia kármica? É a gente entender um pouco que padrões a gente está trazendo, né? Quais os padrões que a gente está trazendo, e também o que a gente veio fazer, né? Quer dizer, o que eu vim consertar, o que eu vim construir, o que eu vim melhorar. Então, ela tem um viés prático, né? Bem objetivo, prático, mas também tem um viés aí mais espiritual. Ou seja, a gente pode entender melhor algum sentido da vida, né? O para que eu vim, o que eu estou trazendo de forte ou não, ou seja, algumas coisas que eu quero construir. Eu vou agradecer aqui, eu estou recebendo um monte de elogio. Gente, eu amo elogio. Eu tenho lua em leão, eu sou uma pisciana. Peixes costuma ser aquele signo humilde, modesto, né? Só que eu tenho uma lua em leão. O Daniel tá aqui, um beijo, Daniel, um beijo, Eunice, Marco, Letícia, viu? Um monte de gente conhecida aqui, um beijo para todo mundo, tá? E aí, voltando aqui um pouco, então a ideia da astrologia kármica é realmente ser uma espécie de um guia, né? Um orientador, um guia para a gente fazer as coisas. Acho que é um momento importante, aí uma ideia importante para a gente conceituar. E queria falar agora e tem outras, viu? Tem outras especializações. Podia ter falar aqui de magia, vou falar isso mais pra frente, vou deixar aqui para ter assunto, pra gente ter esse papo de domingo descontraído, quando você tá aí sem fazer nada na tua casa, falando o que eu vou fazer, que série que eu vou maratonar, vou ver a Nádia, né? Não? Então aí você vem me assistir. Então vamos ver se vai dar certo esse meu papo de domingo pela manhã aqui com vocês. E aí eu vou trazer outras coisas. Mas eu queria ainda falar de mais um tipo de astrologia que eu acho que também é muito perguntado, é muito acessado, que é a astrologia, a chamada sinastria. O que é essa bendita sinastria para quem não conhece? Bem, você tem um mapa e as outras pessoas também têm um mapa. Então, quando a gente faz a combinação desse mapa, a gente vê como essas pessoas podem se entender melhor. Ou seja, quais são as dificuldades, o que elas têm em comum. E você pode fazer qualquer sinastria com qualquer pessoa. Você pode fazer com teu irmão, você pode fazer com os teus pais, você pode fazer
com um namorado, você pode fazer com o seu patrão, com o seu sócio. Para que serve a sinastria, né? Já vou aqui já de cara assim, esquece aqueles corações apaixonados. Eu quero saber se esse meu romance vai dar certo. Não é a sinastria que é a melhor resposta, tá? Por quê? Porque o meu mapa, eu sempre faço essa brincadeira, tá? O meu mapa pode combinar super com o do Brad Pitt, né? Aí eu vou olhar os dois mapas e falar, gente, é minha alma gêmea, nasci pra ele nasceu pra mim. Só que ele não sabe disso, né? Alguém tem que contar isso pra ele. Quer dizer, eu combinar um mapa não significa que vai ter afeto ali, que vai ter sentimento ali. Claro, se você tá fazendo o mapa de um casal, você vai ver aonde eles se entendem, aonde eles não se entendem. Então, como tudo em astrologia, isso é uma questão, acho que básica, né? Eu acho que erra quem acha que a astrologia vai salvar a vida. Na verdade, a astrologia não faz nada por nós. A astrologia nos orienta, né? Nos diz, olha, essa pessoa que você gosta, sei lá, o seu irmão, né? É uma pessoa que tem uma natureza diferente da sua. Ele tem tais características que não batem com você, por isso que vocês batem de frente. Então, para se entenderem melhor, você precisa entender isso. Ou seja, a sinastria ajuda muito a gente se dar melhor com as pessoas, né? Então, como eu falei, eu posso fazer a sinastria com qualquer pessoa que eu conheça, tá certo? Gente, é isso. Eu tenho aqui várias ideias pra gente ter esse papo de domingo, tá? Eu não quero fazer uma coisa muito extensa, eu quero fazer realmente uma coisa assim mais gostosa, mais leve, sem assim grandes questões. Mas fica aí, fica a dica, me dê ideias, pode fazer pergunta. Eu vou ter o maior prazer em responder, vou ter o maior prazer em dizer, não faço a menor ideia do que você está me perguntando, às vezes também, né? A gente não precisa saber tudo, né? Mas, claro que o que eu puder explicar e saber, eu vou ter o maior prazer de explicar, tá certo? Ótimo domingo, tá? Aproveitem o domingo, eu espero que todos fiquem bem. Um beijo e muito obrigada pelo carinho, pelas mensagens fofas que vocês foram pondo aí, que eu fui lendo. Não deu tempo aqui de falar tudo, mas eu fui lendo. Um beijo carinhoso. Obrigada.